Olá pessoal, vamos iniciar o nosso sétimo encontro e hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante comum no Enem, é termoquímica. Não é uma coisa assim de tão difícil, mas também não é o conteúdo mais fácil, porque termoquímica é muito amplo, né? E alguns conceitos às vezes eles passam despercebidos ou são equivocadamente compreendidos. Né? É, Tratar de termoquímica é tratar de reação química. Não tem como a gente tratar de termoquímica sem tratar de reação química. Por quê? A termoquímica ela é uma parte da química que estuda, que avalia, que observa a quantidade de calor envolvido nos processos químicos. Lógico que tem a parte da física, que trabalha também os processos, e tem a parte da química. Na física, a gente vê essas transformações, essas mudanças, esses fenômenos nos processos físicos. E na química, a gente vê nos processos químicos. Às vezes, a gente junta tudo e trabalha tanto processo químico quanto processo físico, abordado em termoquímica. Basta vocês saberem o seguinte: o, quando se fala de termoquímica, nós estamos falando de energia, né? De energia térmica, envolvida as reações químicas, certo? É um ramo da química, mas ela tem origem lá na física. Quando a gente está estudando termodinâmica, a gente estuda exatamente esses processos, esses fenômenos. Né? Quando se fala de energia térmica ou o calor, nós estamos falando de um conceito que muitas vezes existe uma confusão entre o que é calor e o que é temperatura. E muitas vezes a gente confunde calor com temperatura, usando os conceitos de calor e temperatura nas mesmas situações, nas mesmas condições. Calor é diferente de temperatura. Quando se fala de temperatura, nós estamos falando de o grau de agitação das moléculas. Né? As moléculas elas vivem em plena agitação e a temperatura quantifica essa agitação. Né? Calor é o trânsito de, de energia entre corpos, considerando que esses corpos eles estão com temperaturas diferentes. Por quê? Se não existir corpos com temperaturas diferentes, automaticamente não vai haver trânsito. E se não existe o trânsito, então não existe calor. Então, cuidado para não confundir calor com energia, com temperatura. Calor é o trânsito de energia entre os corpos de um sistema, entre partes de, desses partes dos corpos de um sistema. E aí a gente tem as diversas formas de perca. Eu posso perder energia para o ambiente, eu posso absorver energia do ambiente, eu posso fornecer energia para um corpo, eu posso receber energia de um corpo. Agora, que para que exista esse fornecimento, esse recebimento, é necessário que ambos estejam com temperaturas diferentes, senão esse trânsito não acontece. Né? Quando se vai calcular a quantidade de calor ou a quantidade de energia térmica que envolve um determinado sistema, nós utilizamos de uma equação. Essa equação ela é muito comum na vida da gente quando a gente começa a estudar termoquímica. Diz o seguinte, que eu tenho Q, ou calor, que é igual à massa do corpo, ou a massa da substância, vezes o calor específico daquela substância, vezes a variação da temperatura, da sua temperatura. E essa quantidade de calor, normalmente, ela é quantificada numa medida chamada de caloria, ou quilojoules, ou joules, certo? Observe que a quantidade de calor, ela depende de três grandezas, né? De três itens fundamentais. A massa do corpo, isso quer dizer que substância, se eu considerar uma mesma substância,
em várias amostras, as substâncias que apresentarem massas diferentes terão calores diferentes. Quanto mais massa, mais calor. Né? Um calor específico e uma variação de temperatura. Quando a gente confunde calor com temperatura, que é um termo errado, que é uma forma errada de compreender isso aqui, é importante a gente saber que calor, ele depende, além de tudo isso que eu já falei, da temperatura. Se a gente tem uma temperatura elevada, então tem uma quantidade de calor maior. Se a gente diminui a temperatura, então a gente tem uma quantidade de calor que vai ser diminuída também. Agora, calor não é temperatura. Porém, este calor depende da temperatura. E a gente falou de uma coisa que a gente chama de trânsito, né? Transferência. Sempre que ocorrer essa transferência, lembrar o seguinte: eu tenho um corpo, um objeto, uma substância com a quantidade de calor a mais e tem alguma outra lá que tem uma quantidade de calor a menos. Para que serve isso? Para a gente chegar ao equilíbrio térmico. Quando passa um determinado momento, o que se atinge aqui é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Mas veja só, esses processos, em todo caso, nós vamos ter um processo que libera energia, e sempre que tem um que libera energia, automaticamente ao redor, por perto, na vizinhança, existe um que está disposto a receber. Certo? Não vai existir a perca de energia para nada nem para ninguém. Vai sim para algum lugar e para alguma coisa. Se existe alguém que perde energia, existe alguém que está disposto a receber. Quando o processo ele ocorre por perca de energia, a gente chama ele de exotérmico. Exo, para fora. Né? Então, nesse caso aqui, ocorre liberação de energia. A gente pode verificar essa perca de energia em um gráfico. Vamos apresentar o gráfico. E esse gráfico ele vai ter dois patamares. No início, a gente vai, como a gente está falando de reação química, de processo químico, uma reação química ela começa com reagentes. E ao final desse processo, nós vamos ter produtos. Quando a gente observa esse gráfico, a gente vê que o patamar dos reagentes, esse patamarzinho representa exatamente a quantidade de calor, que agora nós vamos chamar de entalpia, ele está bem acima, enquanto que o patamar dos produtos está um pouco abaixo. Isso aqui, em um gráfico, representa um processo exotérmico. Eu estou dizendo, quando eu observo esse gráfico aqui, eu chego à conclusão de que aqui nós temos um processo exotérmico, certo? Todo processo exotérmico tem a sua variação de entalpia menor que zero, que quando a gente vai mostrar em números, normalmente esse valor é mostrado com um sinal de negativo, significa perca. Tinha, agora não tem mais. Perdeu tanto, representa um processo exotérmico. Né? Quando eu faço a subtração da quantidade de entalpia dos produtos menos a quantidade de entalpia dos reagentes, que é assim que a gente calcula a variação, a gente tem um resultado negativo. Isso representa uma transformação, um processo exotérmico. Perdeu. Então, se perdeu, nós vamos dizer que é menor que zero. No processo inverso, que agora nós vamos chamar de endotérmico, veja, o processo anterior libera energia. O processo que nós estamos a ver agora, ele absorve essa energia. Certo? Então, a gente vê isso graficamente, assim, observe os patamarizinhos dos reagentes e dos produtos. Nós temos sempre a primeira parte da reação, reagente, a quantidade de entalpia ela é menor, a quantidade dos produtos é maior.
quando eu faço a variação, quantidade de entalpia dos produtos, menos a quantidade de entalpia dos reagentes, o valor ele passa a ser positivo. O que significa isso? O que representa isso? Isso aqui representa reações químicas que, para que aconteça, precisa de energia. Não existe reação química que ocorra sem a presença de energia. Ou ela vai absorver para acontecer a reação química, ou existe reação química que vai liberar. Mas não existe reação química com variação de energia zero. Então sempre tem casos que são isotérmicos, esses liberam energia, e tem casos que são endotérmicos, então esses precisam de absorver energia. Entalpia que nós estamos falando agora. Quando o processo for isotérmico, essa variação de entalpia ela é negativa, menor que zero. Quando for endotérmico, ela é positiva, maior que zero. Isso aqui é uma das formas de a gente representar, tá? Eu não quero representar uma equação química para que seja dito lá como é que ela é, se é endotérmico ou exotérmico. Então eu posso representar um gráfico. Mas eu posso representar também através de uma equação termoquímica. Uma equação termoquímica é uma equação normal, que tem lá reagentes, tem produtos e tem algumas informações a mais. Veja, eu tenho uma reação química X, né? E aí eu quero mostrar para alguém que essa reação química é endotérmica. Ou eu quero mostrar para alguém que essa reação química é exotérmica. Além disso, existem algumas outras informações a mais. Então, que são equações termoquímicas? São equações que apresentam a variação de entalpia, os estados físicos, as variedades alotrópicas, se existirem. Não é toda reação química que tem uma variedade alotrópica. A temperatura e a pressão, além da quantidade de substância envolvida nessa reação. Porque tudo isso aqui influencia na quantidade de energia envolvida no processo. Se a gente pode fazer uma representação fazendo duas fogueiras. Eu tenho uma fogueira pequena e eu tenho uma fogueira grande. Qual delas é que vai liberar maior quantidade de energia? A fogueira grande. Por quê? Maior quantidade de matéria. Certo? Então, todas as informações que estão aqui são informações de entes que influenciam na reação química ou na sua quantidade de energia, na quantidade de energia envolvida, seja absorvida ou seja liberada. Então, primeiro temos aqui uma reação química de formação da água. Eu tenho a água, hidrogênio mais oxigênio vai produzir água, né? Água no estado líquido. Isso é importante sim, porque os estados das substâncias também envolvem quantidade de energia diferentes. Água no estado líquido e no estado sólido ou no estado gasoso tem quantidade de calor diferente. Então a gente está falando da mesma substância, porém somente pelo fato de estarem em estados diferentes, nós temos uma variação de entalpia diferente. Então, vamos por parte. Uma das coisas bastante importante o número de mols da substância, a quantidade da substância. Estou querendo dizer o seguinte, olha, isso aqui atua da seguinte forma. Quanto mais for uma determinada substância, maior será a quantidade de energia envolvida. Pode ser absorvida ou pode ser liberada, né? Depende do processo. Né? Além disso, a gente tem o estado de agregação, que pode ser gasoso, pode ser líquido, pode ser sólido. Também tem influência direta nessa quantidade de energia. Nós temos também a informação que é a variação de entalpia. Ora, se eu estou falando de termoquímica, o ponto principal da termoquímica é a quantidade de calor. Né? Para que eu chegue a essa quantidade, eu tenho que avaliar outros critérios, como número de mols, estados de agregação.
certo? Porque se alguma coisa mudar aqui, então essa variação de entalpia também muda. Por exemplo, eu tenho um mol de hidrogênio, mas meio mol de oxigênio vai produzir um mol de água. Se eu dobrar aqui essa quantidade de coisas, 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio e 2 mols de água, automaticamente a variação de entalpia também muda. Daqui a pouco a gente vai ver, mas eu vou adiantando, que quando a gente mexe numa substância, a equação todinha, o processo todinho, ele é alterado, inclusive a quantidade de entalpia. Ó, se eu inverter essa equação, o que acontece com a quantidade de entalpia? Também será invertida. Né? Eu tenho uma reação exotérmica, se eu inverter aqui, eu passo a ter uma reação endotérmica. Se eu tenho a equação, eu tenho a formação da água, mas se eu tiver a decomposição da água, é uma reação inversa. Então, automaticamente, a quantidade de entalpia também será invertida. Nessa quantidade de entalpia, eu tenho a informação se ela é endotérmica ou exotérmica. Veja que eu tenho um sinal de negativa, eu tenho menos 286,6 quilojoules por mol. Estou dizendo o seguinte, olha, essa reação é uma reação exotérmica. Esse sinal de menos também é uma outra representação do processo, se é endotérmico ou exotérmico. Quando ele for positivo, ou sem o sinal, como queiram, está dizendo que a reação é endotérmica. Não é o caso aqui é exotérmico. Depois eu tenho a temperatura, porque eu disse antes que a variação de entalpia também depende da quantidade de temperatura. A temperatura influencia na quantidade de calor, lógico. Uma reação que ocorre a 25 graus libera ou absorve uma quantidade de energia. Se eu dobrar essa temperatura, então provavelmente vai acontecer uma variação, que vai mudar a quantidade de entalpia. E a pressão, certo? Então isso aqui são informações que afirmam que essa reação vai ocorrer assim. Olha, eu tenho uma reação exotérmica que ocorreu, essa aqui ocorreu a 25 graus sobre uma pressão de 1 atm. Essa reação liberou menos 286,6 quilojoules por mol. Isso aqui é uma reação termoquímica. A gente percebe aqui que a primeira parte é uma reação comum. Eu tenho a equação de formação da água, tá lá. Mas além disso, tem informações para ajudar a gente a compreender o que aconteceu e como aconteceu termoquimicamente falando. Nós vamos começar a resolver alguns exercícios e esse primeiro aqui é um exercício bem simples, não precisava muito esforço para a gente resolver isso aqui, mas eu vou tratar algumas coisas aqui. Então diz o seguinte: em um centro de pesquisa de elementos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente, foi queimada uma determinada massa de alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera. Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial? Aí eu tenho o cronômetro, eu tenho o dinamômetro, eu tenho o termômetro, eu tenho o radiômetro e eu tenho o potenciômetro. Não é muito necessário a gente se esforçar para resolver uma coisa dessa, porque está óbvio qual é o tipo de equipamento que nós estamos a falar, certo? Mas vamos por parte. No texto, ele fala que o alimento foi colocado num equipamento termicamente isolado, e esse equipamento, ele é o calorímetro. O calorímetro é um equipamento que não, é um sistema isolado, né, que não permite perca de energia para o meio. Né? Dentro desse equipamento vai uma determinada quantidade de água e ele tem algumas
complementos. O primeiro deles é o agitador. O agitador vai agitar essa água para uniformizar a quantidade de calor dentro desse equipamento que está ali na água. Depois eu tenho os terminais elétricos. São esses terminais que vai provocar a reação química. Nesse caso aqui, a reação química de combustão da amostra de alimentos. Depois a gente tem o termômetro. Esse termômetro ele vai nos ajudar a medir a temperatura. A gente consegue medir temperatura com o termômetro. Claro, isso é coisa mais simples de compreender, que a gente consegue medir a temperatura com um termômetro. Aí as variedades de termômetro aí já é outra coisa. Nós temos um recipiente com isolamento térmico. Esse recipiente com isolamento térmico é o nosso calorímetro, que foi citado no texto. A câmara de reação. A câmara de reação é um outro, vou chamar de depósito, mas fica dentro do calorímetro, e é lá que a reação química vai acontecer. Essa câmara ela não é termicamente isolada, senão a massa de água não recebia a quantidade de calor fornecida pelo processo que está sendo descrito no texto. Então ela permite troca de calor entre a reação e a água que está dentro do calorímetro. Essa câmara ela vai ficar dentro da água. Depois nós temos a água, que é responsável por receber a quantidade de calor fornecido pela reação química, né? E a amostra em questão. Eu tenho uma amostra de alguma coisa aí. No caso da questão, a gente tem a amostra de um alimento, né? Então, disso aqui que a gente falou, quem é responsável para o equipamento essencial para fazer com que a gente calcule a quantidade de calor envolvida? Termômetro, né? Termômetro. A gente precisa de um calorímetro, precisa, mas o calorímetro é um equipamento e o que vai nos auxiliar nessas medidas é o termômetro. Sem termômetro a gente não consegue fazer o que está planejado, não consegue se calcular a quantidade de calor envolvida. Estou falando desse exemplo aqui que foi citado no texto. Então, bora lá. Então a gente tem o termômetro, a letra C. Vamos ao exercício 2. Uma opção não usual para o cozimento de feijão é o uso de uma garrafa térmica. Em uma panela, coloca-se uma parte de feijão e 3 partes de água e deixa-se ferver, conjunto por cerca de 5 minutos. Logo após, transfere-se todo o material para uma garrafa térmica. Aproximadamente 8 horas depois, o feijão está cozido. O cozimento do feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois a água reage com o feijão e essa reação exotérmica, a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Porque às vezes essas palavrinhas pegam a gente no pulo e a gente confunde as coisas. O feijão continua absorvendo o calor da água que envolve por ser um processo endotérmico. O sistema considerado é praticamente isolado, não permitindo que o feijão ganhe ou perca energia. A garrafa térmica fornece energia suficiente para o cozimento do feijão, uma vez iniciada a reação. Lembrando que garrafa térmica não fornece energia, né? Ela tem um papel importante, mas não é o de fornecimento de energia. A energia envolvida na reação aquece a água, que mantém constante a temperatura por ser um processo exotérmico. Então, bora lá compreender. Nós estamos a falar de uma coisa bem comum no nosso dia a dia, que é o cozimento, né? Todo mundo sabe como é que acontece o cozimento, pelo menos as práticas diárias. Talvez não consiga compreender como é que acontece o processo científico, mas cozinhar um alimento, todo mundo sabe como é que acontece. Então, eu vou precisar, para o cozimento, uma fonte de energia. A mais comum, a mais utilizada por a maioria dos lares, é uma fonte de calor,
que utiliza como reação a mais comum para esse processo a combustão, que seja de lenha, que seja de carvão, que seja de gás, enfim, combustão, né? Sobre essa fonte de energia, eu tenho um recipiente, pode ser uma panela. Dentro dessa panela eu vou ter o alimento que eu quero cozinhar, imerso em água. A combustão ela fornece calor, a água absorve e ali acontece o cozimento, né? Lembrando que, observe o seguinte, aí de imediato a gente tem dois processos de transferência de energia. Um processo exotérmico, que é a reação química, a combustão, né? Se a sua panela for, se o seu instrumento de cozimento for mais comum, fogão, a lenha, bujão ou carvão, né? A gente tem a combustão. E a combustão é um processo exotérmico. Ali naquele meio eu tenho um outro processo que é o processo endotérmico. Eu tenho um recipiente com água e o alimento. A água ela vai absorver, como o ambiente é aberto, não é como o calorímetro, como o sistema aqui é aberto, então a água vai receber uma quantidade X dessa quantidade fornecida, dessa quantidade de calor fornecida. E com isso vai acontecer os processos de cozimento, né? Então eu tenho no cozimento, para que aconteça esse cozimento, eu tenho um processo exotérmico e eu tenho um processo endotérmico. Não existe um cozimento sem esses dois processos. Além disso, nas reações, sempre vai ser assim. Existe um processo que libera energia e de imediato tem outro que absorva. Não existe doação para quem não quer receber. Ou vice-versa. Como é que acontece o sistema? Eu tenho uma garrafa térmica, né? Essa garrafa térmica ela é um sistema que vai ajudar no cozimento do alimento. Esses sistemas, não o da garrafa térmica em si, mas existem três sistemas do ponto de vista termodinâmico. Existe o sistema aberto, que é aquele sistema que permite a troca para o meio de calor e matéria. Então existe perca, tanto, no caso troca, não necessariamente perca, existe troca de calor, né, e de matéria. Imagina assim, você tem um copo com água e água quente. Você deixa em cima da mesa. O que acontece com aquela água quente? Ela vai esfriar, né? Pelo menos a chegar no equilíbrio térmico, que é manter a sua temperatura igual à do ambiente, certo? Mas esse copo de água, se ele permanecer ali, a água também vai evaporar, porque o sistema é aberto. Existe a possibilidade de trocas de calor e de matéria. Isso são as características do sistema aberto, certo? Existe também o sistema fechado. O sistema fechado não permite a troca de matéria, permite somente a troca de energia. Veja, se eu pegar uma garrafa de PET que estava lá na geladeira com água fria, se eu colocar em cima da mesa, a temperatura não vai aumentar, não é? Essa água não vai esquentar um pouco, até chegar no que a gente chamou ainda agora de equilíbrio térmico. Então ocorreu que troca de calor, certo? Não permite troca de matéria, porque o ambiente, o sistema, ele é fechado. Ou então eu posso ter um sistema isolado. O sistema isolado ele não permite troca nem de matéria, também não permite troca de calor. Ele mantém essa água, no caso do cozimento, essa água aquecida por assim muito tempo. É lógico que é o seguinte, os sistemas que a gente usa como exemplo, a geladeira, a caixa de isopor, a própria garrafa térmica, eles são isolados, mas eles não são aqueles isolados perfeitos. Não existe sistemas com isolamento perfeito. Porém, eles são diferentes dos outros. A gente vai ter uma água quente ou fria, dependendo de como colocar ela aí,
por um longo período de tempo até chegar ao equilíbrio térmico. Então, por isso que a gente considera esses sistemas como sistema isolado. A garrafa térmica usada no cozimento do exemplo citado no exercício, ela é um sistema isolado, né? Então, o que é que a gente tem de novidade? Na garrafa, essa água permanece em alta temperatura e o feijão em contato com a água absorve o calor. O termo absorver refere-se a processos endotérmicos, né? Então a gente tem o que? O feijão continua absorvendo o calor da água, não é do meio, é externo, é dali do sistema, que o envolve por ser um processo endotérmico. Como eu disse antes, o cozimento ela envolve dois processos. Exotérmico, que é estar lá na fonte de calor, fogão, hoje já se utiliza muito panela elétrica, mas está lá na fonte de calor, seja ela qual for, e o sistema que vai receber esse calor produzido na fonte interior. Por isso, o sistema endotérmico. O exercício 3, aí a gente tem assim um conceito a mais, que nós vamos chamar isso aqui, mais para frente eu vou falar um pouquinho, quando eu estiver resolvendo aqui, de lei de Hess. Né? Diz o seguinte: o ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita, a wustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono, o CO2 gasoso. É utilizado para produzir o óxido de ferro sólido, conforme a equação química descrita. Tem o óxido de ferro, mas o monóxido de carbono vai produzir o ferro e o gás carbônico. Essa equação ela é muito importante. Essa equação que está na questão é ela que vai dizer o que nós vamos fazer para resolver esse problema. Ela que nos vai orientar. Considere as seguintes equações termoquímicas. Então, tem a primeira equação, né, que vai liberar 25 kJ por mol. Tá aí, ó, menos 25 kJ por mol, reação exotérmica. Eu tenho a segunda equação, né, que vai liberar 36 kJ por mol. Pode ver que eu tenho menos 36 kJ por mol. Também reação exotérmica. A terceira equação está mais 47 kJ, então é uma reação endotérmica. Aí, o valor mais próximo da variação de entalpia em kJ por mol do óxido de ferro para a realização indicada do óxido de ferro com o CO gasoso então tem menos 14, menos 17, menos 50, menos 64 e menos 100. Nessa questão, nem tudo que parece né? Eu descrevi as equações, eu chamei a primeira equação de equação 1, a segunda equação de equação 2, a terceira equação de equação 3, lógico. E a equação que foi citada na questão, que eu disse que é o exemplo, nós vamos chamar de equação global, equação geral, equação problema. Ela é que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ó, eu tenho que manter, eu tenho que excluir, eu tenho que multiplicar, eu tenho que dividir. Tudo é ela que vai dizer como é que ser feito. Isso aqui é o que a gente chama de lei de Hess. É uma das formas de a gente resolver a variação de entalpia de um sistema. A lei de Hess nada mais é do que a soma das variações de entalpia dos estágios intermediários. Digamos que nós já tivesse tudo acabado aqui. Essas equações já estão tudo arrumadinha, todos os ajustes já foram feitos. No final das contas, a gente vai somar esses três valores. Não são de fato esses três valores, porque nós vamos ajustar. Né? Então, no final das contas, é somar esses valores aí para chegar à entalpia final, a variação de entalpia final envolvida nesse processo aí.
Como é que nós vamos fazer isso? Presta atenção no que está grifado em verde. O trióxido de ferro 2. Né? Eles estão presentes na equação 1 e na equação 3. Perceba que o coeficiente estequiométrico do trióxido de ferro 3, que está na equação 3, equivale a 3 mols. Né? Enquanto que essa mesma substância que está na equação 1 equivale a 1 mol. Além disso, perceba também que 1 está como reagente, o da equação 1, né? Tudo que fica antes dessa setinha é reagente e tudo que ficar depois é produto. Na equação 3, essa substância está como produto. Né? Em eu localizar eles, daqui a pouco, eu já sei o que é que eu vou fazer com eles. Eu já sei o trabalho que eu vou ter com esses camaradas. Né? O que é que eu vou fazer? Eu posso pegar essa equação 3 e dizer assim, olha, eu vou equilibrar com a equação 1. Como faço? Pego esse 3 e multiplico a equação 1 para que o coeficiente seja o mesmo para as duas substâncias. Sim, é isso que eu vou fazer. Mas é isso que eu vou fazer, só que tem outras pessoas que fazem diferente. Por exemplo, alguém poderia chegar aqui e dividir a equação 3 por 3. Dava certo? Também dava certo. Só que isso sou eu que gosto de fazer assim, é de evitar o máximo possível de números fracionários, ter fração. E se a gente pegar essa equação 3 e dividir por 3, nós vamos ter fração. Por quê? Toda vez que eu faço um procedimento desse com uma substância, eu tenho que fazer com a equação todinha. Eu não posso fazer somente com uma substância. Vou multiplicar só o trióxido de ferro. Não, eu tenho que fazer com ela todinha. Certo? Com a equação todinha. Inclusive com a variação de entalpia. Tá? A variação de entalpia depende disso? Depende sim. Se eu aumentar a quantidade de substância, a quantidade de entalpia é maior. Se eu diminuir a quantidade de substância, eu terei que diminuir a quantidade de entalpia. Nas mesmas proporções. Então veja, a primeira equação vai ser multiplicada por 3, porque a substância igual que está na equação 3 tem coeficiente 3. Como é que vai ficar? Vai aparecer aqui embaixo, né? Essa multiplicação. Daqui a pouco a gente vê isso aqui. A equação, na equação 2, o tetraóxido de ferro tem coeficiente 1. Na equação 3, que ele aparece também, tem coeficiente 2. Então, alguém já deve ter descoberto que se eu fiz a multiplicação da equação 1 por 3, nessa equação 2 eu vou multiplicar por 2. Né? Então, bora lá. Então, veja, uma outra coisa que a gente presta atenção é no dióxido de carbono. Né? Porque eles aparecem repetidas vezes, 3 vezes. Isso é um mau sinal, né? Isso é um sinal de que a gente não deve começar esses ajustes por eles, porque senão a gente vai fazer isso com todas as equações. No final das contas está tudo desmantelado, está pior do que já está. E a mesma coisa aparece com o monóxido de carbono, que aparece também 3 vezes. Então a gente escolhe sempre aquelas substâncias que aparecem uma vez, 2 vezes no máximo, em cada processo. Isso aqui é um processo que envolve 3 estágios intermediários, 3 equações, certo? Pronto. Então, bora lá. Eu disse que a primeira equação nós vamos multiplicar por 3, não é? Então, veja como é que ela apareceu aqui embaixo. Ó. 3 vezes 1 dá 3. Aí, no monóxido de carbono, antes era 3. Aí, 3 vezes 3, 9. No ferro, era 2. 3 vezes 2, 6. E no dióxido de carbono, o gás carbônico, era 3. Passou para 9. 3 vezes 3, 9. Então, eu pego cada coeficiente de cada substância e multiplico pelo valor que eu achei que deveria
ser utilizado. No caso aqui, essa multiplicação por 3 não é uma decisão pessoal. Multiplicar sim, por 3 não. Por que 3? Porque uma das substâncias semelhantes tem coeficiente 3, certo? O que foi que aconteceu com a variação da entalpia? Era menos 25, passou para menos 75. Né? 3 vezes 25 menos 75. A segunda equação, ela vai ser multiplicada por 2. Então, tudo agora será multiplicado por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Esses númerozinhos que eu estou dizendo são esses númerozinhos que aparecem atrás de cada substância. Ó, o óxido de ferro era 3, passou a ser 6. O dióxido de carbono era 1, passou a ser 2. O tetraóxido de ferro era 1, passou a ser 2. E o monóxido de carbono era 1, passou a ser 2. Antes a variação da entalpia era menos 36, passou para menos 72, porque eu também multipliquei por 2. Nessa equação 3, só para dizer que eu não fiz nada, eu vou multiplicar por 1. Tá, e se eu não multiplicasse por 1, também tinha problema. Dava certo do mesmo jeito. Então veja que ela permanece igual. Agora nós vamos fazer uma coisa que é eliminar. Por que eliminar? Veja que algumas substâncias que estão nas equações 1, 2 e 3, ela não aparece na equação global. Isso significa o quê? Eliminação. Essa eliminação, ela acontece assim, eu pego tudo que tiver antes da setinha, o que for igual, né? Não é tudo, exatamente tudo, é o que for igual. O que tiver antes da seta, que separa reagente de produto, eu vou somar, né? Se eu tiver duas substâncias iguais antes da setinha, eu vou somar. Se elas estiverem antes da setinha e uma depois da setinha, significa que eu vou subtrair. Eu vou dizer aqui as cores para vocês visualizarem melhor. Veja que o trióxido de ferro, que está na equação 1, ele também se apresenta na equação 3. Um é produto e o outro é reagente, com os mesmos coeficientes. Veja, 3 mols de trióxido e 3 mols de trióxido. Eu vou fazer o que com isso aqui? 3 menos 3, 0, né? Então, mas vamos lá. Então, de imediato eu já vou anular eles. E veja que eles não aparecem na equação global. Né? Só tem 4 substâncias aí que eu sei que vai restar. Depois, nós vamos para o tetraóxido de ferro. Também ele aparece na equação 2 como produto e aparece na equação 3 como reagente. O mesmo coeficiente estequiométrico. 2 e 2. Então, vamos eliminar. Presta atenção agora às substâncias que estão com as colorações vermelhas. Dióxidos de carbono. Aparece 3 vezes. 2 como reagente e uma como produto. O que é que eu faço? Eu vou somar os reagentes, né? 2 mais 1 dá 3, porque estão do mesmo lado. Estão do mesmo lado do reagente, poderia estar do mesmo lado do produto. Se tudo que for igual, que tiver no mesmo lado, quer seja reagente, quer seja produto, eu junto. E subtraio pelo seu igual que esteja no lado oposto. Então, 2 mais 1, 3. E do outro lado, 9. 9 menos 3, 6. Né? E vai aparecer esse 6 aqui na equação global. A substância que está com a coloração verde, o monóxido de carbono, é a mesma coisa. O mesmo procedimento que eu fiz com o dióxido, eu vou fazer com ele. Somei o que estava com o produto, né, porque eles estão do mesmo lado. 2 mais 1, 3. Aí 9 menos 3, 6. Então eu passo a ter isso aqui, ó. Certo? 6 mols de óxido de ferro. Aí 6 mols de monóxido de carbono. 6 mols de ferro e 6 mols de CO2. Vamos lá. Então veja. O que é que eu vou fazer com isso? Os valores são os que eu consegui achar, né? Multiplicando os coeficientes.
Veja que eu multipliquei a equação 1 por 3, deu 75, a equação 2 por 2 deu menos 36, e a equação 3 não multipliquei por 1, né? Não fiz nada, mas multipliquei por 1. Permaneceu o mesmo valor. Então, eu tenho a variação de entalpia na lei de Hess, é isso, a soma das variações de entalpias dos estágios intermediários. Quem são esses estágios? Equação 1, equação 2 e equação 3. O que é que eu vou fazer com isso? Somar. Menos 75 mais menos 72 mais menos 47, não. Mais 47. Vai dar igual a menos 16,66. Veja só. Vamos para a resposta. Mas a gente acharia 100, certo? Mas, além disso, por que tem esse 100 aí? Porque esse 100 é referente à quantidade de energia liberada por 6 mols da substância. Mas a questão, ela não quer 6 mols por substância, a variação por 6 mols de substância. Ela quer por 1 mol de substância. Então, eu peguei esse 100, dividi por 6, deu igual a menos 16,66. Não tem esse valor na questão, mas tem, o valor mais próximo é menos 17, letra B. Vamos ao exercício 4. Então, um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é a sua queima, que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma das características importantes ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e a sua variação de entalpia, sua variação de energia. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Eu tenho aí o benzeno, tenho o etanol, tenho a glicose, tenho o metano e tenho o octano e as suas devidas quantidades de energia. Mas ele não está perguntando aqui quem libera mais. Ele está perguntando se a gente limitar a quantidade de energia, qual deles libera maior quantidade de CO2. A liberação aqui em relação ao CO2. Né? Então eu tenho o benzeno, e eu vou partir do princípio que ele libera 6 mols de CO2, e a variação de energia é 33.269 kJ, mas eu vou limitar isso aqui a menos 1.000 kJ. E esse menos 1.000 kJ vai ser aplicado a todos os outros. Então, 6 vezes 1.000 dá 6.000, né? E dividido 6.000 por 3.269 vai ser igual a 1,83 CO2. O próximo combustível é o etanol. Ele vai produzir 2 mols de CO2. Sua variação de entalpia é menos 1.368 kJ por mol. Eu vou utilizar como a anterior 1.000 kJ. Então, 1.000 kJ. 2 vezes 1.000 dá 2.000, dividido por 1.368 vai ser igual a 1,46 mols de CO2. Esse aqui já foi melhorzinho, já liberou menos CO2. Esse aqui já é menos poluente que o anterior. A glicose vai liberar 6 mols de CO2, né? Variação de entalpia 2.808, e assim como os outros, eu vou limitar a 1.000 kJ por mol. 6 vezes 1.000 dá 6.000, fazendo a regrinha de 3 básica, dividido por 2.808 vai ser igual a 2,13. Esse aqui libera mais. Dos três, esse aqui está sendo o menos adequado. O metano produz 1 mol de CO2, variação de entalpia menos 890 kJ por mol. Mas se eu quiser 1.000, vai ser 1 vezes 1.000 dá 1.000, né? Dividido por 890 vai ser igual a 1,12. Eu estou fazendo com 1.000 kJ, mas se eu fizesse com 2, com 3, com 4, com 5, com 100, os valores iam ser diferentes, mas o que libera mais seria o mesmo.
O que vai produzir mais CO2 seria o mesmo composto. O composto octano, é o quinto e o último, vai liberar 8 mols de CO2. Né? Vai produzir 8 mols de CO2. Na reação eu tenho 5.471 kJ por mol. Eu limitei isso a 1.000. Então 8 vezes 1.000 dá 8.000, dividido por 5.471, vai ser igual a 1,46 mol de CO2. Se a gente observar direitinho, o menos aconselhado para usar como combustível aqui é a glicose, porque libera maior quantidade de CO2, 2,13 mols de CO2. Então, vamos observar a questão. Tem opção alternativa letra C, glicose. O exercício 5 também trata-se do benzeno, um importante solvente para a indústria química. É obtido industrialmente pela destilação de petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas conforme a equação química. Eu tenho só tem duas substâncias, né? Eu tenho aí duas equações, né? Tem a equação 1 e a equação 2. Aí ele quer saber o seguinte: a variação de entalpia no processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno mais próxima é de 1090, 150, 50, mais 157, mais 470. De novo, lei de Hess, então significa que nós vamos ajustar as equações, depois somar as suas variações de entalpias. Se é que é necessário fazer os ajustes, mas já que alguém colocou lá, com certeza deverá ser feito isso. Então eu tenho composto, eu tenho o eteno, em presença do oxigênio vai produzir CO2 e água, sua variação de entalpia é menos 310, e eu tenho o benzeno mais oxigênio, vai produzir gás carbônico e água, e a variação de entalpia é menos 680. Preste bem atenção que talvez seja necessário a gente inverter alguma coisa aqui. Olha, veja que o primeiro composto da equação global, ele está como reagente. E na equação 1, ele também está como reagente. Então, essa equação 1 a gente vai deixar ela do jeito que está. Pelo menos, se fosse necessário inverter, não seria ela. Mas veja que na equação 2, na equação global, perdão, o composto que aparece como reagente, na equação 2, ele aparece como reagente, não, que aparece como produto, na equação 2, ele aparece como reagente. Então, isso quer dizer o quê? Que essa equação 2 ela vai ser invertida. E se essa equação 2 ela for invertida, quando ela for invertida, nós também vamos inverter a sua variação de entalpia. Veja que ela é uma reação exotérmica. Quando eu inverter ela, eu também terei que inverter o seu sinal. Ela é exotérmica, passa a ser endotérmica. Sempre assim? Sempre assim. Tudo que eu fizer com uma substância numa reação química, eu terei que fazer com as outras, inclusive com a variação da entalpia. Olha, se eu multiplicar uma equação química por 1, por 2, por 3, o que for, terei que fazer com a variação da entalpia também. Se eu inverter a equação química, também terei que inverter a variação da entalpia. Né? Veja que na equação global, o composto que aparece como produto, como reagente, ele tem 3 mols de substância, enquanto que ele aparece na equação 1 com 1 mol. O que eu tenho que fazer com ele? Na equação 1, multiplicar por 3. Né? Onde as setinhas estão aparecendo aí para vocês. Eu tenho 3 mols dele na equação global e na equação 1 é 1 mol. Isso quer dizer que antes disso ele teria que ter sido 3 mols. Então eu vou fazer o que? Multiplicar por 3. Veja que um composto que na equação global ele é produto, na equação 2 ele é reagente. A equação 2 vai ter que ser invertida. Aí a gente tem isso aí, ó.
Eu multipliquei a equação 1 por 3, multipliquei tudo por 3, e veja que a variação da entalpia era menos 310, passou para menos 930. Quando eu multipliquei por 3 foi isso. A equação 2 eu inverti, era menos 780, passou para mais 780. E a equação global ela permanece. Eu vou eliminar assim, sem maiores preocupações, porque já estão todos os coeficientes ajustados, né? Sem maiores preocupações depois que eu arrumei aqui a equação. Antes disso, não é interessante fazer as coisas muito despreocupadas, não. Tem que observar direitinho para saber o que eu vou fazer. Depois que eu organizar o material, é que eu posso eliminar ou fazer o que for necessário. Me sobrou quem? O que tinha na equação global. Agora nós vamos calcular. Então, eu tenho o quê? Menos 930 mais 780 vai ser igual a menos 150. Letra B, menos 150 quilocalorias. Então, gente, muitíssimo obrigado e até a próxima.